Muito bem, agora entrando no último bloco do nosso encontro com você, aqui na Imagem da Cidade, programa Mulheres na nossa TV Galega. E apresentando as minhas convidadas, comigo aqui, as produtoras culturais Deda Silveira, à frente da Deda Produções, e a Soila Freze, à frente da Soi Arte e Cultura. E o Momento Cultura é a base, é o destaque da nossa conversa. Deda, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, muito feliz de poder estar aqui partilhando um pouquinho do que a gente faz aí no nosso dia a dia. Boa, Soila também conosco, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, Denise, obrigada pelo convite também. Pois é, a ideia de abrir esse espaço, construir essa nossa conversa de hoje, justamente para poder enaltecer e entender vocês que respiram a arte como produtoras culturais, como é que está esse setor, como é que está esse dia a dia do fomento à cultura em Blumenau, e nada melhor do que poder ouvir de vocês justamente esse olhar e essa avaliação. Como é que é trabalhar com arte, fazer arte numa cidade como Blumenau? Começo contigo, Deda. Tem o seu lado bem desafiador também, né? Acho que a cultura, a gente ainda caminha enquanto país, de modo geral, né? Nesse lugar de incentivo à cultura, do entendimento do impacto da cultura para a sociedade, né? Eu acho que a gente ainda está caminhando. Então é sempre bastante desafiador, mas por outro lado é um privilégio. Eu me sinto privilegiada por poder trabalhar na área que eu escolhi para mim, né? Que é a minha área de paixão desde que eu era muito jovem. Já estou há 22 anos na área, né? Comecei produzindo meus próprios projetos, né? E hoje também podendo ajudar outras pessoas a realizarem os seus, o que me deixa muito feliz. Então eu vejo como sempre um caminho a ser construído, até porque quando a gente fala em cultura, a gente fala de um movimento, né? A cultura ela nunca está estagnada, ela está sempre em movimento, se ressignificando. Hoje a gente vive um outro lugar muito diferente de há 22 anos atrás, quando eu comecei, por exemplo, com a tecnologia, né? Com as redes sociais. Então já é um outro lugar de se pensar cultura e de se pensar também o lugar da arte nesse contexto, né? Então, assim, é desafiador, mas ao mesmo tempo acho que é um lugar de muita produtividade, né? Assim, de contato com muitas pessoas. Eu acho que a gente vai se construindo junto nesse movimento. Soila, concorda, complementa, traz mais alguns olhares nessa observação que a Deda nos trouxe? Então, eu concordo com a Deda, é desafiador e é imensamente realizador, assim, eu me sinto muito realizada por trabalhar com arte e cultura, porque tem coisas que são detalhes e que a arte oportuniza isso, né? E quando a gente trabalha também com políticas públicas, que quando isso funciona também, né? Você pode dar o primeiro livro para uma criança que ainda não tinha um livro em casa, você pode apresentar uma peça para uma criança que nunca, mesmo com 10, 11, 12 anos, nunca tinha assistido, sabe? Então, só que é desafiador, né? E a arte, mesmo diante dos desafios, ela não para, né? Então, acho que foi o que a Deda falou, há 22 anos era tudo muito diferente, não tinha tecnologia, hoje em dia a gente tem, só que eu vejo assim, eu tô assim, bem direcionada nessa área já faz um pouquinho mais de 10 anos, assim, e se eu penso assim, há 10 anos, vamos supor, há 10 anos, assim, muita coisa progrediu, só que a gente também tá sempre, dá 3 passos, às vezes recua 2, e aí a gente se articula, dá mais 2, sabe? Então, assim, é desafiador, mas a arte tá ali, ela não vai parar, ela não morre, ela tá nas pequenas coisas também, ela tá na essência, né? Existe também um ditado que diz, né? A primeira criança dança, depois ela anda, e enfim, é toda essa questão, né? Uma criança com lápis na mão, a primeira coisa que ela faz é desenhar. Então, assim, isso é natural do ser humano, assim, sabe? Uma dúvida aqui, o que é uma produtora cultural? Vocês duas são produtoras culturais, são artistas produtoras culturais, mas o que faz uma produtora cultural nesse fomento do universo da arte e da cultura? Então, assim, uma das coisas que aconteceram, assim, na última década, assim, foi realmente a questão da profissionalização, e hoje em dia a gente tem um mercado da cultura, né? E aí, produtora, a gente tem a produção executiva, tem a produção local, existem várias áreas que a gente acaba atuando, né? Então, assim, produção executiva, basicamente, né, o que a Deda também faz, eu também faço, e não fazemos apenas isso, por exemplo, a gente coloca no papel e tenta viabilizar, né, o produto cultural de um artista,
né, ou de um artista ou de uma empresa, porque existem os festivais também, existe a montagem da peça, então a gente ajuda essas pessoas a organizar, porque, eu quero fazer um festival, isso é só uma ideia, né, mas que festival, qual é a área, qual é o tamanho, o dia, qual é o público, né, o que a gente precisa, né, qual vai ser o custo disso, você já tem os profissionais, não, sabe, então assim, é meio que a gente dá forma, né? Esse é o primeiro passo. Aí depois disso é ir atrás de viabilizar isso financeiramente, seja por política pública, né? Por lei de incentivo, ou às vezes por forma de iniciativa privada, e aí vem a produção em si, né? Que daí é organizar esse evento, contratar a equipe, né? Porque nunca é só o artista, né? É sempre uma equipe envolvida. E com certeza também vem agora aquela pergunta que muitas pessoas acabam não tendo respostas, mas sabem que existe, mas não entendem como é que justamente funciona isso, nesse contato com a arte, para depois entregar o produto final, que são essas leis de incentivo. Nós temos leis municipais, leis estaduais e leis federais também, leis de incentivo à cultura. O significado disso, a importância disso e o que mudou para a classe artística também, a possibilidade de ter essas leis de incentivo para fomentar os seus projetos. As leis de incentivo mudaram bastante o cenário cultural, principalmente quando a gente pensa nessas pequenas produtoras, né, em pequenos projetos que nem sempre têm recurso para financiar os seus trabalhos, né? Então, por exemplo, se a gente pensa na Lei Rouanet, que é a que mais se fala, se discute bastante hoje no Brasil sobre Lei Rouanet, né? E a Lei Rouanet, ela nasceu em 91, se não me engano, acho que era governo Collor na época, né? Então, assim, já tem bastante tempo de caminhada e é uma lei de incentivo, onde o governo, de fato, incentiva que empresas ou pessoas físicas, né? Que é uma coisa que poucos sabem, que também pessoas físicas também podem destinar parte do seu imposto de renda para projetos culturais, né? Então, na verdade, é uma via de fomento através de incentivo fiscal, né? Então, uma empresa, ela vai, se não me engano, agora é 4%, ela pode destinar do seu imposto de renda, aplicando isso, né, viabilizando um projeto cultural. Aí ela seleciona, tem uma seleção, a empresa seleciona os projetos que acho que estão mais de acordo também com as pautas que a empresa quer, né, discutir, ou quer ter a sua marca, a sua chancela aliada, né? Mas é uma lei de incentivo muito importante hoje no Brasil, que movimenta, né, um volume muito grande de recursos, e eu acho que é importante a gente entender que não é um fomento só ao artista especificamente, mas a toda uma rede, né? Até quando a Soila fala sobre essa questão que a gente tem todo um mercado cultural, que ele também está atrelado aos prestadores de serviço, né? Então, assim, um projeto cultural, ele contrata transporte, técnico de som, técnico de luz, alimentação. Então, é todo um setor que se beneficia de um projeto cultural, não só o artista diretamente, né? Eu acho que é importante a gente informar sobre isso, porque eu escuto muito como produtor. Nossa, mas o artista ganhou um projeto de 50 mil reais. Mas com esses 50 mil reais, se ele ganhou 3 mil, é muita coisa, porque ele movimenta toda uma cadeia. Assessoria de imprensa, produtor que ele tem que pagar, né? Designer. Então, é toda uma rede de profissionais que trabalham num projeto cultural. Acho que isso é interessante a gente entender como que funciona, né? E aí, claro, tem, por exemplo, no estado de Santa Catarina, hoje a gente tem o PIC também, né? Que é um programa de incentivo. Que é a mesma lógica da Rouanet, né? Que eu acho que até é importante a gente enfatizar, porque assim, a gente tem os mecanismos de mecenato e os de incentivo direto, né? O mecenato, o que é? É a dedução de parte do imposto que você já vai pagar para o governo para você aplicar num projeto que está aqui na tua cidade, ali você vai ver aquele imposto. E quem faz essa aplicação, essa decisão, é da empresa ou da pessoa física, no caso da Rouanet, e no PIC é da empresa, sabe? Então, assim, não o governo, tanto o governo do estado quanto o governo federal, eles te dão uma autorização, uma validação. Olha, realmente isso aqui é um projeto cultural, se você quiser incentivar, mas a decisão não é do governo federal de qual empresa vai incentivar o meu projeto. Né? Então tem toda essa busca também de captação de recurso, que também é um trabalho. Existem pessoas que fazem captação de recursos também, né? Então também tem mais essa
essa porta, assim. E aí tem os editais direto, que daí são os prêmios, que daí realmente você manda uma ideia e aí você concorre diretamente com um monte de pessoas, seu projeto é avaliado, se ele tiver ali dentro das cotas, né, de maior nota, você recebe diretamente. Então, assim, o mecenato, o que ele possibilita? A gente ter um valor maior por projeto, né? Os de verba direta geralmente são valores menores, são para projetos menores também, sabe? Então, a gente tem essas duas vias, assim, né? Municipal é difícil ter mecenato, mas se eu não me engano, Itajaí é por mecenato, né? Que daí é através do ISS, por exemplo. Né? Isso é. Aqui em Blumenau nós temos que tipo de incentivo, que tipo de lei que fomenta também a cultura e repassa um valor financeiro para poder justamente impulsionar os projetos? Nós temos o nosso prêmio, que é o Herbert Holitz, né? O prêmio Herbert Holitz, que ele é de incentivo direto, e nós tivemos agora, nos últimos anos, a adesão da Lei Paulo Gustavo também, que foi essa lei nacional, que veio trazendo o nome do ator Paulo Gustavo, como também um mecanismo de incentivo, principalmente no pós-pandemia, né, que foi um período em que os artistas sofreram muito o impacto da pandemia por ser um tipo de serviço que era do público, do contato com o público, do coletivo, né, dos eventos externos. Então foi um setor que foi muito impactado na época da pandemia, e é uma lei que veio para dar um suporte, né, de incentivo direto para esses artistas, né, para as cidades. A cidade ela pode aderir a essa lei e trabalhar ela como ela acha, né, adequado dentro da cidade. E a gente tem agora também o PNAB, né, que Blumenau aderiu ao PNAB, mas infelizmente não executou, né? Então, ainda estamos numa briga. Eu integro o Conselho Municipal de Cultura aqui em Blumenau, na área da literatura, e a gente está numa batalha aí para tentar implementar ainda em tempo, porque senão a gente acaba perdendo aí mais de 2 milhões de recursos se o município de Blumenau não, de fato, efetivar o edital, não trabalhar. Para entender, é um dinheiro já reservado, vem do governo federal, mas teria que ter aqui a Blumenau envolvida também diretamente com isso. E aí cabe à prefeitura? Isso é uma verba federal que veio, uma verba federal, ela foi distribuída, né, para municípios e para estado. O estado está executando, né, saíram agora. E aí é uma verba que está garantida. Ela só vai ter que ser devolvida se realmente o município, não agilizar a questão. A gente está com o edital, operacionalizar. O edital, ele está pronto já desde o ano passado, e a gente está esbarrando, nem falo a gente porque hoje em dia eu não participo do conselho, mas enfim, né, tem umas questões burocráticas ali que a gente está tentando resolver, inclusive com o auxílio do MINC, né, do Ministério da Cultura, porque realmente, assim, e as cidades aqui na região, acho que Gaspar, Timbó, Indaial, Brusque, né? Todo mundo executou, e assim, aí isso me deixa um pouquinho triste, no sentido de que muito tempo o Blumenau foi referência, sabe? Foi referência nessa questão do próprio conselho, do nosso prêmio, sabe? E infelizmente agora nos dois, inclusive ela falou do prêmio Herbert Holitz, a gente está 2 anos. Com 2 editais parados também, 1 milhão parado, né? A verba tá na conta, sabe, então... E projetos não faltam, ideias não faltam, e artistas também não faltam para poder fomentar também esse setor. E aí tem que entender que vai fomentar o setor, mas é a escola que está deixando de receber um teatro ou uma ação literária, sabe, porque a gente recebe esse valor, a gente tem que prestar contas, né, a gente presta contas tanto financeira como de execução. Então a gente tem as contrapartidas, a gente, né, distribui tudo, a boa parte disso é gratuito. Tem os projetos que eu atuo, assim, geralmente é tudo gratuito, né? Porque é o que a gente entende, a gente está recebendo, a gente está executando. E essa é aquela contrapartida que se fala dos projetos que tem esses incentivos fiscais, que justamente vai ao encontro de proporcionar espaços abertos para a comunidade, para poder receber esse trabalho que vocês apresentaram, e também estão ali sendo fomentados por essas leis de incentivo. A comunidade ganhando, e muito. Isso. É importante a gente entender que quando um projeto ele é
apresentado, ele tem N questões que precisam ser pensadas, né? A democratização de acesso, acessibilidade, que é um tema que a gente tem pensado muito. O próprio Rouanet agora mudou a normativa, está cada vez mais exigente nessa questão de que a gente precisa atender a todos os públicos. Então, como que eu penso acessibilidade no meu projeto, né? Então, é toda uma rede que ela é fortemente impactada quando a gente não executa, né? Uma lei como essa, numa cidade como Blumenau, onde a gente ainda traz uma visão bastante elitizada da cultura, né? Que está muito focada em determinados espaços culturais da cidade. A gente precisa muito ainda descentralizar a cultura na cidade de Blumenau. A gente tem muitos bairros periféricos já que precisam de acesso à cultura. Então, quando a gente pensa que esse recurso ele fica ali parado, né, inoperável, eu vejo como uma situação não só triste, como a Soila falou, mas ela é grave, é uma situação grave, né? A gente pensar que todo um mecanismo fica ali sem ser usufruído e o impacto que isso tem numa rede de trabalhadores, né, e numa rede de público, porque a cultura ela é feita no contato com o público. E a gente não pode deixar esse público desassistido, a gente não pode acreditar que todo mundo tem dinheiro para a cultura, porque isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Né? E a cultura ela é cara quando ela precisa ser bancada, né? Um espaço como esse também serve para pontuar esse tipo de questionamento. Agradeço demais por vocês estarem conosco hoje aqui. Se quiserem também deixar as redes sociais de vocês para a gente poder acompanhar o trabalho, conhecer os novos projetos, caminhar com vocês culturalmente também, a arte e a cultura presente na vida de vocês, fiquem à vontade. Legal, o meu Instagram lá, que é onde eu publico tudo dos projetos, é o @DDASilveira, né? Serão todos bem-vindos aí pra gente trocar também, né? Acho que as redes sociais a gente tem essa oportunidade também de conversar com o público, conversar com os artistas, às vezes a gente está sempre disponível também para auxiliar, né? Para esclarecer. Então, fica aí o convite para a gente trocar figurinha aí nas redes, né? E que vocês também prestigiem a cultura sempre aqui na cidade de Blumenau. Isso aí. Como é que te encontramos, Soila? Então, vocês me encontram no Soy Arte e Cultura, ou até no meu Instagram pessoal, que é o Soyfree. Lá eu tô sempre publicando, né, coisas, enfim, o que a gente faz, enfim, eventos. Tem bastante coisa acontecendo também, apesar dos pesares, né? Felizmente, a arte, aquilo que a gente falou, né? A arte não para. A gente tá sempre produzindo, tem sempre ação gratuita, enfim, sabe? Tem sempre, então, assim, acompanhando ali, às vezes também compartilho dos colegas, enfim, né? Tem bastante demanda e tem bastante projeto gratuito, com acesso gratuito para todas as idades, sabe? Seja de música, teatro, literatura, enfim, né? A pessoa pode escolher o que ela gosta. E que seja cada vez mais coletiva essa arte, essa cultura para todos nós. Obrigada, meninas. Até uma próxima, tá? Obrigada. Agora a gente vai finalizar o nosso programa. Obrigada também por você que esteve aí do outro lado, acompanhando o nosso encontro. Foi muito bom tê-los aqui conosco hoje, nessa edição do programa Mulheres. Aos nossos patrocinadores também um forte abraço, né? Especialmente a loja Maria Tereza Moda Mulher, a minha parceira de todas as quartas-feiras. Um beijo para toda a equipe da loja Maria Tereza Moda Mulher, ali de portas abertas, esperando você para te deixar ainda mais bonita ou, quem sabe, um presente também para aquela pessoa especial na loja Maria Tereza Moda Mulher. E assim terminamos o nosso encontro. Aquele desejo que você tenha uma ótima semana. E já o convite, próxima quarta-feira, mais uma vez aqui na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega e o nosso encontro Mulheres. Até lá, se Deus quiser.